Capítulo 11. Na semana seguinte, 3 coisas aconteceram. A primeira foi que a senhorita Smith passou quase todos os dias dormindo ou encarando nada, de um jeito meio idiota. Na segunda-feira, preparou a nossa comida e só. Na terça, nem se levantou da cama. Eu a tinha observado bastante enquanto ela cozinhava, para entender como tudo ali funcionava, de modo que cozinhei para mim e o Jamie. No meio da tarde, preparei um chá para a senhorita Smith. O Jamie subiu com ele para mim e nós levamos até o quarto dela. Ela estava deitada de lado, acordada, mas encarando nada. Tinha os olhos vermelhos e inchados. Pareceu surpresa em nos ver. Eu abandonei vocês, disse sem se mover. Eu avisei a Lady Thornton que não tenho condições de cuidar de crianças. Eu avisei. Apoiei o chá na mesinha ao lado da cama. Aqui, senhorita. Ela se sentou. Não são vocês que têm que cuidar de mim. Eu é que tenho que cuidar de vocês. Ela deu um gole e seus olhos se encheram de lágrimas. Vocês colocaram açúcar. Era assim que ela tomava, com açúcar, sem leite. Eu tinha visto. Sim, senhorita, respondi, encolhendo-me um pouco para o caso de ela tentar me bater. Mas não foi muito, ainda sobrou bastante. Não peguei nada para mim, embora tivesse deixado o Jamie comer um pouco. Eu não vou bater em você. Queria que entendesse isso. Estou deixando os dois de lado, sim, mas não vou bater em você. E não me importo que peguem comida. Foi zeloso da parte de vocês terem adoçado meu chá. Foi zeloso terem feito chá para mim, na verdade. Sim, senhorita, respondi. Zeloso, bom ou ruim? Ela suspirou. E não tivemos resposta da mãe de vocês. Mas o nome de vocês é Smith, o sobrenome. Até Lady Thornton confirmar, eu tinha certeza de que era mentira. Sim, senhorita. Depois daquela história toda do Hitler, eu me virei para sair. A manhã havia sido agitada. Eu estava com fome e queria tomar um chá. É um nome bem comum, Smith, disse a senhorita Smith. Mas mesmo assim achei que fosse mentira. Ela ficou na cama mesmo depois de terminar o chá. Deixei o Jamie revirar a despensa e comer o que quisesse, e eu também comi, embora soubesse que mais tarde estaria frita. Deixei o Jamie sem tomar banho, mas tomei um bem demorado e com tanta água quente que minhas pernas até boiaram. Tirei os lençóis da cama, de modo que o xixi do Jamie da noite anterior não nos incomodou e dormimos muito bem. De manhã, a senhorita Smith acordou, no alto da cabeça uma nuvem de cabeleira crespa e loira. Vou tentar melhorar. Ontem foi por conta da Becky. Hoje eu vou melhorar. Eu dei de ombros. Consigo cuidar do Jamie? Provavelmente, mas alguém tem que cuidar de você. Essa foi a primeira coisa. A segunda foi que a Força Aérea Real Britânica construiu uma pista de pouso do outro lado da rua, em frente ao pasto do Manteiga. Terminaram tudo em 3 dias. Pista, galpões, tudinho. O Jamie, fascinado, ficava indo até lá escondido para ver. Daí um militar o puxava pelo pescoço e o trazia de volta até a senhorita Smith. O garoto fica em casa, minha senhora. Nada de civis na pista de pouso. A terceira coisa foi que o Billy White voltou para Londres. O Jamie andava fazendo o maior estardalhaço de saudade do Billy e dos amigos, mas eu não fazia ideia de como encontrá-los, nem pretendia sair procurando. Tinha pegado depressa o jeito com as muletas, então era fácil caminhar, mas gostava de ter o Jamie para mim. Passávamos o dia no quintal. Havia uma construção chamada estábulo, onde os cavalos da Becky costumavam ficar, e às vezes a gente brincava lá, mas quase sempre ficávamos no pasto do Manteiga, o que eu adorava. Na quinta-feira, nós 3 fomos à cidade, pois enfim tínhamos comido quase toda a comida. A primeira coisa que vimos foi o Billy White, com a mãe e as irmãs, esperando o trem na estação. Billy! Gritou Jamie. Correu até a família do amigo e abriu um sorriso. Você está na casa de quem? Eu estou aqui perto, é só... A mamãe veio pegar a gente. Estamos indo para casa, respondeu Billy. O Jamie ficou olhando. Mas e o Hitler? Perguntou. E as bombas? Até agora não teve nenhuma bomba, argumentou a mãe do Billy, abraçando a menina mais nova. Quando sorri para a menina, a mãe do Billy afastou-la de mim, como se meu pé ruim fosse contagioso. E eu não aguento ficar longe deles, não é certo. Acho que vamos enfrentar a guerra juntos. Ela me deu um olhar de esguelha.
É você, Ada? Sua mãe contou que você também tinha vindo, mas não acreditei. Só que não vi mais você na janela. Ela me olhou de cima a baixo, sobretudo embaixo, para o meu pé, cuidadosamente enfaixado. A senhorita Smith lavava e trocava os curativos todos os dias. Eu não sou retardada, disse. Eu tenho pé ruim, só isso. Não sei, respondeu a mãe do Billy, ainda protegendo a filha. A sua mãe? Eu escrevi para ela, interrompeu a senhorita Smith, aproximando-se por trás da gente. Mas talvez a senhora possa levar um recado para ela. O médico disse, o Billy interrompeu. Eu odeio isso aqui. O pessoal que ficou com a gente, eles são maus, feito um bando de gatos famintos. Também odeio aqui, disse o Jamie. Virou-se para a senhorita Smith. Posso ir para casa? Leva a gente para casa? A senhorita Smith balançou a cabeça sorrindo, como se fosse brincadeira do Jamie. Eu nunca nem fui a Londres. Não saberia onde ir. Para casa, insistiu Jamie. Cadê o Stephen? Perguntei. A mãe do Billy fechou a cara. Ele não vai para casa. Está se achando importante, pois é. Ela me deu uma outra olhadela estranha. Estou muito surpresa em ver você na rua, com gente comum. Achei que iam colocar você no manicômio. Pelo tom de voz, ficou claro que ela queria me ver trancafiada. Seu nojo me desconcertou. Durante anos eu acenara para a mãe do Billy da janela e ela sempre acenava de volta. Eu achava que ela fosse uma pessoa bacana. Achei que gostasse de mim. Não era o caso, óbvio. Eu não sabia o que dizer, não sabia nem para onde olhar. A senhorita Smith tocou no meu ombro e eu me virei um pouco para poder ver a beirada de sua saia. Não aguentava mais olhar para a mãe do Billy. O trem chegou e a mãe do Billy juntou as crianças e foi caminhando. O Jamie começou a berrar. Me levem junto! A senhorita Smith segurou ele. A sua mãe quer vocês aqui, quer vocês em segurança. Ela está com saudade de mim, respondeu meu irmão. E a Ada vai cuidar de mim. A mãe sente saudade da gente, não é, Ada? Não é? Ela quer que a gente volte para casa. Engoli em seco. Talvez. Afinal das contas, comigo longe, ela não tinha ninguém para fazer chá para ela. Talvez ficasse feliz em me ver agora que eu podia andar, ainda mais de muletas. Talvez a mãe se perguntasse por que ela própria nunca tinha pensado nas muletas. Talvez visse que eu não era retardada. Ou talvez eu fosse, afinal. Talvez tivesse um motivo para que eu vivesse trancada em casa. Eu me senti tonta de repente. Pense no manteiga, eu disse a mim mesma, desesperada. Pense em cavalgar o manteiga. Enquanto isso, os gritos do Jamie ganhavam força. Ele chutava a senhorita Smith com vigor, tentando se livrar dela. Billy, me leva junto, eu quero ir! Eu quero ir pra casa! A senhorita Smith o segurou firme até o trem se afastar. Eu te odeio! Gritava o Jamie, soluçando e se debatendo. Eu te odeio, quero ir pra casa! A senhorita Smith agarrou-o pelo punho e o puxou pela rua, em silêncio, com o rosto duro feito pedra. Vem, Ada, falou ela sem olhar para trás. O Jamie não parava de soluçar. Tinha o queixo cheio de ranho. Eu te odeio! Ele gritava. Eu te odeio! Algum problema? Perguntou uma voz tranquila. Olhei para cima. Era a Mulher de Ferro, a que nos pôs dentro do carro. Ao seu lado, em miniatura, uma garotinha com cara de ferro. Uma das garotas radiantes de fita no cabelo que nos serviram chá. Para minha surpresa, a senhorita Smith revirou os olhos e balançou a cabeça, como se a gritaria do Jamie não a tivesse incomodado nem um pouco. Só um ataque de birra. Ele viu o amigo indo embora. A Mulher de Ferro virou-se para o Jamie. Pare de gritar, ordenou encrespada. Pare agora mesmo. Peça desculpas e abra o cavalo. O Jamie parou, olhou em volta. Que cavalo? É maneira de falar, respondeu a Mulher de Ferro. Para a senhorita Smith disse. Pelo menos uma dúzia já voltou. Eu avisei mais de uma vez aos pais que não é seguro. Londres vai ser bombardeada, mas não adianta. Essas mulheres burras preferem o conforto da presença à segurança dos filhos a longo prazo. Mulheres burras. Burras feito eu. Talvez na minha travessa todo mundo fosse burro. A Mulher de Ferro olhou para mim e para o Jamie. Os seus, sem dúvida, estão com um aspecto melhor. Ponto para você. Quase nada, respondeu a senhorita Smith. Só coloco roupas limpas e dou de comer aos dois. E também passava uma loção fedida nas nossas feridas, mas percebi que não contou essa parte à Mulher de Ferro. Em vez disso, pediu hesitante.
Talvez, se a senhora tiver alguma doação ou se souber de alguém que tenha, eu não tenho condições de bancar tudo que eles vão necessitar no inverno. A mulher de ferro puxou uma prancheta de sua grande bolsa. Com certeza dormia de prancheta na mão. Claro, respondeu, anotando qualquer coisa. Estou organizando uma arrecadação de roupas usadas na cidade. Não esperamos que o subsídio seja suficiente para cobrir suas despesas com roupas. Eles deviam ter trazido de casa. Bom, não importa. Deviam ter vindo com mais do que vieram, óbvio. A filha da cara de ferro encarava o meu pé enfaixado. Cheguei pertinho dela e expliquei. Aconteceu ontem mesmo, levei uma pisada do nosso pônei. A garota apertou os olhos. Que mentirosa, sussurrou. A gente tem um pônei, sim. Pisada de pônei não machuca tanto assim. Já levei um monte de pisada de pônei. Bom, ela tinha me pegado. Eu não soube o que responder, então mostrei a língua a ela. A menina reganhou os dentes, feito um tigre em resposta. Droga. Enquanto isso, ouvi a senhorita Smith perguntar: que subsídio? Acontece que ela seria paga por nos acolher. 19 xelins por semana. Quase uma libra. Se não era rica antes, agora estava. Soltei um suspiro profundo. Podia parar de me preocupar com o preço do meu sapato, com a quantidade de comida que comíamos. A mãe não ganhava nem perto de 19 xelins por semana. O Jamie e eu podíamos comer o quanto quiséssemos com 19 xelins por semana. Não acredito que você não sabia disso, respondeu a mulher de ferro. Eu tenho certeza que expliquei. Ah, respondeu a senhorita Smith com uma risadinha. Eu não escutei uma palavra que a senhora falou. Seguimos pela rua. O Jamie já contido, porém continuava choramingando. São 3 libras e 16 xelins por mês, senhorita, falei. A senhorita podia abrigar mais crianças e ficar rica. A senhorita Smith franziu o rosto. Graças a Deus não estou reduzida a isso. Capítulo 12. Todo esse tempo, em segredo, eu estivera indo ver o Manteiga. A senhorita Smith não podia proibir o que não sabia que eu estava fazendo. Na terça-feira, que ela passou na cama, sentei-me nele pela primeira vez. Fui persuadindo-o a se aproximar do murinho de pedras, então escalei o murinho, toda cambaleante, sem muletas, e joguei a perna ruim por cima do lombo dele. Agarrei a crina, fui me arrastando e lá estava eu, montada em cima dele. Senti seu cheirinho e o pelo quentinho pinicando as minhas pernas. Ele deu uns passos para frente, num balanceio que fez sacudirem os meus quadris. Agarrei-me à crina para me equilibrar. Tentei guiá-lo, mas não adiantou, e em pouco tempo ele baixou a cabeça para pastar. Não me importei. Fiquei ali sentada quase a manhã toda, até que eu mesma senti fome. Então desci deslizando e entrei para comer. No dia seguinte, senti as pernas fracas, todas distendidas. Que novidade! Também não me incomodei com isso. Nem de longe era pior que andar. O estábulo continha um depósito anexo. Vivia trancado, mas o Jamie encontrou a chave embaixo de uma pedra, perto da porta. Lá dentro havia um monte de coisas que achei que eram da Becky e dos cavalos. Fui procurar tiras feitas do pônei que acompanharam o nosso trem e encontrei umas caixas cheias de pedaços de couro, alguns amarrados juntos. Fui dar uma olhada melhor neles. Se você pegar uma cabeçada, que é a coisa de couro que fica em volta da cabeça do cavalo, pela parte errada, pela focinheira ou pelas faceiras, por exemplo, em vez de pela cachaceira, ela não se parece em nada com algo que possa ser usado em um cavalo. Parece um bololô de couro. Não entendi nada. Então, logo de início, não consegui entender nada, igual você. Por fim, encontrei uma coisa meio quadrada numa prateleira. Era cheio de folhas de papel dentro, com coisas escritas que eu não conseguia ler, e lá pela metade havia o desenho da cabeça de um cavalo com as tais tiras de couro amarradas. Analisei o papel e as tiras até conseguir entender. Naquela tarde, quando tentei colocar a cabeçada no Manteiga, eu certamente havia apanhado uma grande que caberia num dos cavalos maiores da Becky. Passei a parte de cima pelas orelhas dele, mas a parte de metal ficou pendurada bem abaixo do queixo, e a parte que deveria envolver a lateral da cabeça, em vez disso, ficou em cima das narinas. Ele soltou uma bufada e saiu correndo, arrastando as rédeas.
Levei metade da tarde para apanhá-lo e ainda precisei da ajuda do Jamie. Na tarde de quinta-feira, depois de voltarmos das compras, tentei uma cabeçada menor e funcionou, que foi uma beleza. O Manteiga veio quando eu chamei. Dei a ele um pouco de mingau de cereal seco que tirei do bolso. Pus a cabeçada nele e coube direitinho. Naquela época, eu não sabia os nomes. Cabeçada, bridão, rédeas, faceiras, cachaceira. Mas agora sei. E a coisa quadrada, com as folhas de papel e o desenho do cavalo, era um livro. Meu primeiro livro. De todo modo, lá estava o Manteiga, todo equipado, e eu pronta. Quando subi, ele bufou e já foi baixando a cabeça para pastar. Puxei as rédeas. Ele jogou a cabeça para cima espantado. Assim era melhor. Dei-lhe uns chutinhos, pois descobrira que isso colocaria em movimento. Ele avançou. Puxei um lado da rédea e ele virou. Puxei os dois e ele parou. Tudo fácil, pensei. Cravei as pernas com mais força para tentar fazer ele correr. Ele jogou a cabeça para trás, deu um pinote e me arremessou por cima das orelhas. Caí de costas na grama. O Jamie correu até mim. Ada, você morreu? Eu me levantei cambaleante. Não. Voltei a montar o Manteiga e ele tentou repetir. Dessa vez mantive a sua cabeça erguida, de modo que ele não conseguiu dar o pinote, não da mesma forma. Então deu um pulo para o lado, arremessando-me outra vez. Bati a cabeça no chão com um baque surdo e fiquei tonta por um instante. Pode tentar se quiser, disse ao Jamie. Ele balançou a cabeça. Não quero. Acho que ele não está gostando. Parei para refletir. O Manteiga podia não estar gostando naquele exato instante, pois estava acostumado a comer o dia inteiro. Mas ia gostar depois, quando estivéssemos correndo pelo pasto, saltando um murinho de pedras. Ele ia gostar. Eu, desde o primeiro instante, adorei. As quedas não me assustaram. Aprender a montar era como aprender a andar. Doía, mas eu segui em frente. Se a senhorita Smith me perguntou por que minha blusa nova estava cheia de grama, ou por que minha saia nova tinha rasgado perto da bainha, não falou nada. Só suspirou, como de costume, jogou a blusa na tina de roupas e consertou o rasgão com uma coisinha de metal brilhante que parecia um palito de dentes e um fio de linha. Por que é que ela faz esse barulho? Perguntou Jamie certa noite. Imitou o suspiro da senhorita Smith. A mãe nunca tinha feito aquele som. Eu dei de ombros. Ela não gosta da gente. Não queria a gente, lembra? Eu tentava não dar muito trabalho para que ela não obrigasse a mulher de ferro a nos levar embora. Lavava a louça, o Jamie secava. Seguia tomando banho e escovando os cabelos. E fazia o Jamie ajudar também. Até o forçava a comer a comida esquisita, embora o único jeito que eu tinha para fazer isso fosse ameaçando. Quanto tempo a gente vai ter que ficar aqui? O meu irmão perguntou. Sei lá, até o fim da guerra talvez, ou até a mãe vir nos buscar. Quanto tempo falta para a guerra acabar? Umas semanas, eu acho, talvez mais. Quero ir para casa. O Jamie repetia isso o tempo todo e eu já estava cansada de ouvir. Virei para ele. Por quê? Perguntei quase cuspindo a palavra. Mantive a voz baixa, mas fui arrebatada por uma raiva que desconhecida. Para você poder fazer o que quiser e eu não poder fazer nada? Para eu não poder mandar em você? Para eu viver trancafiada e calada? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Não, ele sussurrou. Eu não ligo de você mandar em mim. E ela não vai mais mandar você calar a boca agora que está de muleta tudo. Todo mundo lá onde a gente morava tem nojo de mim. Acham que eu sou um tipo de monstro. Não acham não, respondeu Jamie, mas virou o rosto. Não vão achar. Abriu um berreiro fervoroso, abafando soluços com o travesseiro. Você tem muletas? As muletas não mudam o meu pé. Continua tudo igual. Ainda dói. Eu continuo igual. Em casa eu sabia o nome das coisas, retrucou Jamie aos prantos. Eu entendia. Sabia como às vezes era opressivo entrar numa loja cheia de coisas que eu nunca tinha visto. Não tem nada de bom em casa, você passava fome, lembra? Não, eu nunca passava fome, nunca. Se não passava, era só porque eu lhe dava quase toda a comida.
Eu passava fome e vivia sozinha e presa. E agora, seja lá como for, você tem que me obedecer. Tem que ficar aqui comigo. Eu sou a pessoa que protege você. A choradeira do Jamie diminuiu. Ele ergueu a cabeça e me encarou, os olhinhos castanhos ainda cintilando com as lágrimas. Rolou o corpo de costas e eu puxei o lençol até o queixo dele. Dei-lhe umas batidinhas no ombro magro. Aqui é seguro? Ele perguntou. Eu não sentia segurança nunca. É mentira. Eu sei que é. Ele deu as costas para mim, virando o corpo de lado. Fiquei deitada de barriga para cima, estirada, respirando o aroma de madressilva que entrava pelas janelas abertas. As cortinas esvoaçavam sobre as paredes azul claras. Eu não sentia fome. Dormi.